Galera, mais uma aulinha agora, continuação do conteúdo que a gente estava vendo de propriedades das soluções. Agora a gente vai ver propriedades coligativas, tá? Então vamos lá, vamos entender o que são as propriedades coligativas. Vamos voltar rapidinho. São as propriedades que estão associadas, tá? Com as propriedades que as soluções vão ter a partir da adição de um soluto. Então vamos lembrar, tá? A solução já é uma mistura de soluto com solvente, certo? Quando eu vou adicionando mais soluto numa solução, eu vou ter uma alteração dessas propriedades. Essa alteração, tá, vai dar origem às nossas propriedades coligativas. A primeira propriedade que a gente vai falar aqui um pouquinho é sobre a tonoscopia. O que é a tonoscopia? A tonoscopia é o abaixamento da pressão de vapor quando eu adiciono um soluto não volátil. Então vamos entender o que é isso aqui, ó. Soluto não volátil, tá? O que é um soluto não volátil? Tá? É um sal, alguma coisa assim, geralmente, é uma coisa que eu vou dissolver e que ele não entra fácil no estado gasoso, certo? Eles falam, tá, beleza, então tonoscopia eu vou abaixar a pressão de vapor por causa que eu adiciono um soluto, show de bola, é isso aí a definição. Mas por que isso acontece? Por que acontece esse abaixamento da pressão de vapor? Por causa do seguinte, as moléculas da água, que é o nosso solvente, elas vão se unir. Porque o que acontece? Eu vou fazer aqui um desenho. Eu tenho lá o soluto que eu vou adicionar na água. As moléculas de água vão todas se aproximar desse soluto. Por quê? Porque ele atrai as moléculas de água. Quando elas se aproximam desse soluto, elas ficam mais unidas. Se elas ficam mais unidas no estado líquido, é mais difícil para as moléculas lá do estado gasoso de água virem aqui, ó, tentar fazer o quê? Tentar fazer elas virarem estado gasoso, que é a definição lá de volatilidade e de pressão de vapor. O que era a pressão de vapor? Era a pressão que um gás faz na molécula, né, nas moléculas líquidas, para que elas entrem em estado gasoso. Quando eu adiciono o soluto, as moléculas ficam mais atraídas com isso aqui, com esse soluto. E dificultando, não é impedindo, não é que não vai acontecer, mas ela dificulta com que essas moléculas entrem no estado gasoso. Beleza? Então, aqui é como um exemplo bem toscão. É um cara ou uma mulher bonitona, certo? Ela vai atrair as atenções, sendo mais difícil, então, roubar a atenção de uma outra pessoa aqui. Resumindo, olha lá. Quando maior for a minha concentração, certo? Isso vai resultar numa volatilidade menor. Essa é a palavra-chave. Então, ó, mais concentração. Se eu tenho mais concentração, eu adicionei mais o quê? Mais. Era para ser o mais. Eu adicionei mais soluto aqui. Então, quando eu adiciono soluto, ou seja, quanto maior a concentração, quanto mais soluto eu tiver, tá? Menor é a sua volatilidade. Se a volatilidade é menor, o que vai resultar? Numa menor pressão de vapor. Então, isso é a tonoscopia, certo? É o abaixamento da pressão de vapor devido ao soluto. Show de bola. Então, reparem nesse gráfico aqui, ó. Eu tenho lá uma substância qualquer, um solvente puro, por exemplo, a água, certo? Ela tem lá a sua curva de pressão de vapor, ok? Quando eu adiciono um soluto, no caso aqui, esse soluto que eu adicionei foi o açúcar, reparem que ela diminuiu, ó, ela veio mais para baixo. Então, se por exemplo, ó, aqui era o ponto onde ela entrava em ebulição, tá? Ele vai continuar no mesmo ponto, tá? Só que numa temperatura menor. Por que numa temperatura menor? Porque eu adicionei agora uma solução, ó. Então, esse é o gráfico de comparação aqui entre uma substância pura e uma solução onde foi adicionado um soluto não volátil. Ó. Há uma diminuição, tá? Há uma diminuição da pressão de vapor. Ignore o barulho do celular aqui. Beleza? Continuando. Olha lá. Houve um abaixamento da temperatura
da pressão de vapor dessa substância quando eu adicionei o soluto não volátil. Isso é a nossa definição de tonoscopia. O que essa tonoscopia vai gerar? Ela vai gerar primeiro, no caso, a ebulioscopia. Então, o que é a ebulioscopia? É quando a temperatura de ebulição, por isso o nome ebulioscopia, vai sofrer um aumento, ou seja, há um aumento do quê? Da temperatura de ebulição. Por que eu fiz o quê? Eu adicionei um soluto não volátil. Ou seja, as moléculas ficam mais unidas, logo eu tenho que fornecer mais energia para afastar essas moléculas, porque elas estão mais unidas devido à presença do soluto. Ou seja, quanto mais concentrada é uma solução, maior é a sua temperatura de ebulição. Olha esse exemplo aqui, ó, vamos comparar. Eu tenho água pura, então H2O, só H2O, tá? Ela ferve a 100 graus. O que eu fiz? Eu misturei lá 1 mol de água, no caso, peguei a mesma quantidade de água, só que agora eu fiz uma solução de 1 mol. Olha o que aconteceu com a temperatura. Ela aumentou a temperatura de ebulição dela. Por quê? Porque eu adicionei um soluto. Eu vou lá e aumento mais um pouquinho, tá? Agora eu dobrei a concentração de açúcar. O que aconteceu com a temperatura? Ela também aumentou. Ela é diretamente proporcional? Não é diretamente proporcional. Vai parecer que sim, às vezes ela realmente é proporcional, mas não é uma regra. Se a gente fizer a comparação aqui, ó, 52 com mais 52 dá 104. Ó. Se a gente reparar aqui, ó, 1,04. Mas não necessariamente é uma regra. A questão é que é sempre adicionei um soluto, há uma solução, aquela solução vai ferver sempre numa temperatura maior. Isso é ebulioscopia. Tá? Então, é o que a gente tirou de informação daqui. Ó. Quando eu adiciono um soluto, eu aumento a temperatura que ele vai ferver. Tá, e aonde que a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia? Tá? Já vou dar esse exemplo para vocês. Seguinte, olha lá, mais uma análise de um gráfico aqui. Ó. Então, tem aqui a água pura, H2O pura. Exatamente aqui nesse ponto ó, é a temperatura de ebulição. Certo? Aqui, a temperatura de ebulição. Então, a água ferve a 100 graus Celsius, água pura. Quando eu adiciono agora sal de cozinha, e ó, a temperatura nem é tão grande, a temperatura não, desculpa, a concentração nem é tão grande, olha o quanto a temperatura de ebulição aumentou. Eu adicionei 0,1 mol por litro de sal de cozinha e a temperatura passou de 100 graus, a fervura, para 106 graus Celsius. Então, olha lá, não existe uma regra, tá? Cada substância vai interferir de uma maneira diferente na solução. Se a gente voltar no slide anterior, a gente vai ver que o açúcar, ele interferiu bem pouquinho. Vamos voltar rapidinho lá. O açúcar, ele interferiu bem pouquinho na temperatura de ebulição, enquanto que o sal de cozinha, ele já interferiu bem mais na temperatura. Então, não é uma regra, não é todas as substâncias vão alterar da mesma forma. Cada substância altera de um jeito diferente. Daí, lembra que eu acabei de falar sobre aplicação no nosso dia a dia? Pensa que está fazendo lá, por exemplo, um arroz ou alguma comida. E você vê que a água começou a ferver, mas que aquele alimento ainda não cozinhou do jeito que você queria. O que você vai fazer? Você vai ter duas opções. Ou você pode abaixar o fogo, que nem sempre funciona, mas você também pode colocar um pouquinho de sal ou de açúcar, dependendo do que for a comida, naquela água que está fervendo. Você vai perceber que ela vai parar de ferver na hora. Faça esse teste, se estão aí de quarentena mesmo em casa. Ferva lá uma aguinha para fazer um chá. Quando a água começar a ferver, adicione um pouquinho de açúcar. Você vê que ela vai parar de ferver. Ou então vai fazer um arroz. Quando a água começar a ferver, coloca lá meia colher de sal. Você vai ver que ela vai parar de ferver. Por quê? Porque você ativou a propriedade de ebulioscopia. Você aumentou a temperatura que ela ia ferver. Então ela não vai mais ferver a 100 graus. Ela vai ferver a uma temperatura maior. Ficou claro isso? Beleza. Se a gente tem uma propriedade que fala justamente sobre aumentar a temperatura de ebulição,
a gente agora vai ter uma propriedade que vai fazer o quê? Vai diminuir a temperatura de congelamento. Vamos entender o que é isso aqui primeiro. Diminuir a temperatura de congelamento. O que vai ser isso? Então, vamos lá. Vou adicionar um soluto não volátil, certo? Então, tem a ver lá com a tonoscopia. E ele vai diminuir a temperatura de congelamento. O que é isso? Por exemplo, se uma substância ela congelava lá a 16 graus Celsius, certo? Se vai haver uma diminuição da temperatura, ela vai ferver agora com qual? Ela vai ferver, não, desculpa. Ela vai congelar com qual temperatura? Numa temperatura menor. Por exemplo, 10. Ok? Então, isso é o abaixar a temperatura de congelamento. Isso é crioscopia. A palavra crioscopia vem lá da palavra criogenia. Para quem gosta um pouquinho de quadrinhos, tem a ver lá com você congelar um corpo, tá? Então a palavra crios, ela vem de congelar, de manter frio, de deixar numa temperatura baixa, ok? Vamos continuar lá então a aula. Então, quanto maior a concentração, então vamos relembrar. Por que quanto maior a concentração? Porque eu estou adicionando mais soluto. Então, quanto maior a concentração de uma solução, menor é sua temperatura de congelamento. Ou seja, quanto mais eu adicionando soluto, numa temperatura menor ele vai congelar. Certo? Então, olha lá. Exemplo, tenho água pura. A água pura ela vai congelar a 0 graus Celsius, certo? Agora, eu preparo uma solução de água com açúcar a 1 mol por litro. Reparem na temperatura agora que aconteceu. Ela passa agora a congelar a menos 1,86 graus Celsius, ou seja, abaixou a temperatura de congelamento dessa água. Se eu adicionar mais açúcar agora e fizer uma concentração de 2 mol por litro, olha o que aconteceu com a temperatura de congelamento. Ela vai congelar numa temperatura menor ainda. Ou seja, houve uma temperatura menor nos dois casos aqui. Por que isso aconteceu? Porque eu adicionei um soluto não volátil. Isso explica, por exemplo, o porquê que se a gente tem uma substância lá que seja salgada ou doce, um líquido, e a gente coloca ele na geladeira, ele não vai mesmo que ele tenha a maior parte dele feito de água, ele não vai congelar a 0 graus. Ele vai congelar geralmente numa temperatura menor. Por quê? Porque eu tenho outras coisas dissolvidas neles que impedem que ele congele a 0 graus. Ok? Então vamos retomar lá. A ebulioscopia, eu aumento a temperatura de ebulição. Na crioscopia, certo? Eu vou abaixar a temperatura de congelamento e não a de ebulição. Cuidado com isso também para não confundir. Ok? Aplicações no nosso dia a dia. Vamos começar com essa aqui primeiro, olha lá. Isso aqui que a gente tem aqui nessa imagem é etileno glicol, que é conhecido como água do radiador ou fluido do radiador. Para quem não sabe, o radiador é aquele líquidozinho que vai lá no carro para evitar que o carro ferva. Mas nesse caso específico aqui, ele também tem uma outra função, que é o seguinte: em regiões muito frias, por exemplo, hemisfério norte, o que acontece? Se você colocar a água só no teu radiador, o que acontece? Em momentos lá de inverno, é perigoso essa água congelar, você vai sair com o carro vai ferver. O que eles fazem? Então, eles colocam o etileno glicol lá no tanque do radiador do carro, para quê? Porque o etileno glicol ele vai congelar a menos 37, 38 graus Celsius, ou seja, você não precisa se preocupar, você pode sair com um carro que não vai correr o risco de essa água congelar, ok? Outro exemplo reparem aqui que o tiozinho, tá? Ele está jogando sal na estrada. Por que ele está jogando sal na estrada? Vamos pensar. O sal, ele é um soluto não volátil. Quando ele joga o sal na estrada, ele faz com que
essa camadinha que a gente não consegue ver, mas formar uma camadinha de gelo aqui na estrada, tá? Faz com que a água que está congelada diminua a sua temperatura de congelamento. Ou seja, a água que está aqui a 0 graus, ela vai querer congelar numa temperatura menor. Ou seja, ela vai ficar líquida nesse caso aqui. Ou seja, você consegue dissolver essa camada de gelo que está aqui. Isso é muito usado, por exemplo, em países do hemisfério norte, mas a gente vê, às vezes, a polícia aí de Santa Catarina, a polícia rodoviária de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul também fazendo isso. Elas fazem uma solução de água com sal e passam na estrada para quê? Para dissolver essa camada de gelo, de geada que formou e tornar essa estrada menos perigosa. Então, aqui são 2 exemplos da crioscopia. Tranquilo? Vamos lá. Osmose. A osmose, vocês também aprendem lá na biologia, quando a gente fala de citologia, da parte de célula, tá? Então, a osmose é o movimento das moléculas do solvente. Então, olha lá, importante, na osmose, quem se locomove, quem se movimenta é o solvente, tá? Através de uma membrana semipermeável. Olha lá, outra observação. O fluxo do solvente sempre vai ser do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, sempre a osmose é do menos concentrado para o mais concentrado, certo? Qual que é o objetivo da osmose? Tá? É deixar essa concentração uniforme. O que é essa concentração uniforme? Tá, vamos entender isso aí. Então, se eu tenho um local onde está com muita concentração de um soluto e outro que está com pouca concentração de um soluto, esse solvente ele vai sair do local onde tem menos soluto para onde tem mais soluto para fazer o quê? Diminuir a concentração onde tem mais soluto. Para fazer o quê? Deixar essas concentrações o mais parecido possível. Reparem aqui na imagem então, olha lá. Então eu tenho aqui água e aqui eu tenho uma solução, certo? Se a gente for parar para pensar aqui, ó, não tem soluto. E aqui tem, ou seja, aqui está mais concentrado de soluto do que aqui. O que aconteceu? O nosso solvente, que é a água, vai do local menos concentrado para o local mais concentrado, diminuindo, então, a concentração do local mais concentrado, que a gente consegue observar aqui na outra imagem que está aqui do ladinho. Ó. Diminuiu a concentração daqui e aumentou a concentração aqui de água. Como a água aumentou a concentração de água aqui, diminuiu a concentração em mol por litro daqui, mas aumentou a daqui, ou seja, elas ficaram parecidas. Isso também pode acontecer entre uma solução. Ó. Em qual dessas duas aqui está mais concentrada? Perfeito, ó, a que está mais concentrada é essa aqui, certo? O que vai acontecer então? Eu vou ter um fluxo, tá, das membranas de água através da membrana semipermeável aqui, então as moléculas de água elas vão sair do local menos concentrado e vão para o local mais concentrado. Qual que é a ideia? Deixar as soluções uniformes as suas concentrações. Tranquilo? Então vamos recapitular aqui então. O que é a osmose? É a passagem do solvente, não do soluto, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Qual é o intuito disso, galera? O intuito disso é deixar as concentrações semelhantes. Tranquilo? Vamos lá. Exemplos de aplicabilidade no nosso dia a dia. Tá? Já vou dar, porque eu esqueci dessa parte aqui do slide. Então aqui, ó, é que a gente pode fazer no laboratório. A gente pega um becker, coloca uma membrana semipermeável, certo? Coloca aqui uma solução hipertônica, ou seja, que está concentrada, e uma solução hipotônica, que não tem tanta concentração. O que vai acontecer passado um tempo? A gente vai perceber que, no caso, a que estava menos concentrada cedeu o solvente para mais concentrada. Tranquilo? É o mesmo exemplo que a gente viu na outra imagem. Aplicação disso no cotidiano. Vou colocar aqui 3 exemplos. Primeiro, fruta em conserva, fruta em calda. O que você faz aqui, galera? Você pega a sua frutinha, corta ela lá e coloca ela embebida em água com açúcar. Qual que é o intuito de fazer isso?
tá? Aonde será que está mais concentrado? A água, o açúcar que está na fruta ou o açúcar que está nessa água? Com certeza está mais concentrado esse líquido de fora, não o de dentro. Ou seja, você vai retirar o açúcar de dentro da fruta e mandar ele para fora. Você fala, tá, e daí? Repare, quando você come uma fruta em conserva, o líquido está extremamente doce, porque aumentou a concentração de açúcar dele, mas a fruta não está tão doce assim. Por quê? Porque o açúcar que estava na fruta foi para a solução. O intuito de fazer isso é que o açúcar é uma das coisas que promovem a degradação daquela substância. Então, se você retira o açúcar de dentro da fruta, ela demora mais para decompor. Por isso que a fruta em conserva dura mais tempo. Isso também os outros produtos em conserva também. Outro exemplo é aqui a carne de sol, a carne seca. O que você faz? Você pega e coloca essa carne numa solução extremamente salgada. Qual que é o objetivo? É retirar a água de dentro dessa carne. Você sabe que toda carne, todo músculo é extremamente rico em água. Então você embebe ele numa solução extremamente gigante de água com sal. O que vai acontecer? Por osmose, a água da carne vai sair da carne e vai para onde? Vai para a solução, deixando a carne extremamente salgada. Aonde que era muito usado isso? Momento aqui de história. Era muito usado pelos gaúchos quando eles saíam com charque da região sul e eles queriam vender isso lá em São Paulo, no Rio de Janeiro. Eles salgavam a carne. Qual que era o objetivo? Retirar a água que tinha na carne para que ela durasse mais tempo. No momento aqui de biologia agora, tá? A regulação aqui da entrada ou saída de água de dentro do corpo humano. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma célula. Então, uma célula saudável, ela vai ter um fluxo natural de entrada e de saída de água, ou seja, porque o corpo está isotônico, tá? Ou seja, ele não está nem concentrado demais, nem pouco concentrado. Então, a quantidade que entra de água na célula é a mesma que sai. Agora, se o meio onde a célula está é hipertônico, ou seja, é um meio muito concentrado, não onde a célula, não dentro da célula, mas o que está fora da célula for muito concentrado, a tendência é a água da célula sair de dentro da célula e ir para fora, causando então esse esvaziamento, ou deixando a célula murcha, né? E por fim, se o meio aonde essa célula tiver for um meio hipotônico, ou seja, um meio menos concentrado, qual que é a tendência? A célula vai ser o meio mais concentrado. Então essa água vai entrar na célula. O que vai promover? Vai promover o estouro da membrana plasmática da célula, tá levando à destruição daquela célula. Tranquilo? Esses são exemplos que podem cair, principalmente esse último aqui, ó, é um exemplo bem bacana, um exemplo que o Enem adora cobrar nas questões dele, porque envolve mais de uma questão. É uma questão interdisciplinar. No entanto, a gente tem um processo que se chama osmose reversa. Então, olha lá, vamos reparar essa imagem aqui. Ó. O nome já dá para ter uma ideia, tá? Mas vamos lá. O que acontece? Na osmose reversa, eu vou ter uma solução, que no caso vai ser a mais concentrada, e uma água pura, que no caso é um meio menos concentrado. O que seria natural pela osmose que a gente já viu? A água daqui, certo? Sair daqui e vir para cá, ou seja, do meio concentrado para o meio mais concentrado. Tá. Mas na osmose reversa isso não acontece, porque o nome dela é reversa justamente por isso. Só que para isso acontecer, tem que fornecer alguma coisa diferente para acontecer esse processo reverso. O que eu vou fornecer é uma pressão externa. Então, quando eu promovo uma pressão externa num sistema de osmose, o que vai acontecer? O processo contrário. Em vez de o solvente ir do local menos concentrado para o mais concentrado, vai acontecer justamente o contrário. O meu solvente vai sair do meio menos concentrado, do meu meio mais concentrado, indo para o menos concentrado. O que vai acontecer?
Esse meio que já era concentrado vai ficar mais concentrado ainda. E esse meio que já não era concentrado vai ficar menos concentrado ainda. Detalhe importante, a palavra-chave aqui, ó, para acontecer a osmose reversa tem que ter uma pressão externa, senão isso não vai acontecer. O natural é sempre do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Ok? Show de bola. Aplicação disso no nosso dia a dia. A gente pensa sempre em purificação da água a partir da destilação, de ferver a água e fazer o processo de destilação da água. Mas uma outra maneira de você fazer a purificação da água é através da osmose reversa. Você pega lá, por exemplo, água do mar. Esses pontinhos aqui seria, no caso, o sal. O que você vai fazer então? Aqui você tem uma membrana semipermeável. Aqui é o local mais concentrado e aqui é o local menos concentrado. A tendência é que a água saísse daqui e fosse para cá no processo de osmose. O que você vai fazer então? Você vai oferecer uma pressão externa a esse sistema. O que vai acontecer então? As moléculas do solvente vão sair do meio mais concentrado e ir para o menos concentrado. Ou seja, há a formação de água potável, não água pura, mas uma água que é possível de ser bebida, ficando aqui somente o sal. É um processo que é mais barato de se fazer do que fazer o processo de decantação e destilação da água. Beleza? Questõezinhas, então. A gente finaliza a parte das propriedades coligativas, agora é só para a gente fixar o conteúdo. Então vamos lá, questão. Uma das formas de se conseguir cicatrizar feridas, segundo a crença popular, é a colocação de açúcar em pó, açúcar ou pó de café sobre elas. A propriedade coligativa que melhor explica a retirada do líquido pelo procedimento descrito, favorecendo a cicatrização é estudada pela, vamos lá. Então, osmometria, crioscopia, endoscopia, tonoscopia e eboliometria. Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho que descartar uma de cara aqui, que é a endoscopia. Não tem nada a ver, é um exame. Certo? Então, a gente fica entre as 4. Outras duas que eu posso descartar de cara é a crioscopia e a eboliometria. Por quê? Porque aqui ó, ele não falou em momento nenhum no exercício, tá? Que eu estou ou aumentando ou diminuindo as temperaturas de ebulição no congelamento. Então me sobra a osmometria e a tonoscopia. Reparem que está acontecendo no exercício. Ó. Eu quero fazer o quê? Eu quero cicatrizar a ferida. Para quê? Para retirar o líquido que tem nessa ferida. Eu vou adicionar o que aqui? Um soluto, certo? A tonoscopia tem a ver com a pressão de vapor. Aqui eu não tenho nada a ver com a pressão de vapor, mas sim com a saída da água do meio de menor concentração para o meio de maior concentração. Então, quando eu adiciono o açúcar ou o pó, eu vou retirar essa água da ferida e essa água vai para onde? Vai para o açúcar ou para o pó de café. Ou seja, favorecendo a cicatrização. Então, a resposta certa é a osmometria. Certo? Tranquilinho, esse aqui é bem sossegado, não tinha muito mistério. Vamos lá. Segundo, Gabriel deveria efetuar experimentos e analisar as variações que ocorrem nas propriedades de um líquido, quando solutos não voláteis são adicionados. Para isso, ele selecionou as amostras abaixo. Então, vamos lá. Eu tenho água, uma solução de 0,5 mol de glucose, uma solução de 1 mol de glucose e uma solução de 1 mol de cloreto de cálcio. Então vamos lá. Olha o que ele quer saber aqui. Ó. A substância que possui a maior pressão de vapor é. Então vamos entender o seguinte. Vamos lembrar o que a gente já viu nas aulas anteriores, tanto essa no começo da aula, quanto a aula de propriedades coligativas. Quanto maior for a minha pressão de vapor, certo? Menor vai ser a sua temperatura de ebulição. Só que a gente viu no comecinho da aula de hoje uma propriedade chamada tonoscopia. O que ela falava? Tá? Ela falava que quando eu adiciono
um soluto, certo? No solvente, eu vou diminuir a sua pressão, certo? De vapor. No caso, ó, aqui é uma solução, então eu adicionei um soluto não volátil. Aqui é uma outra solução, adicionei um soluto não volátil. E aqui é uma outra solução ainda. A única substância que não tem nada dissolvido é a primeira amostra, a da água pura. Ou seja, ela vai possuir a maior pressão de vapor, porque em todas as outras eu já adicionei um soluto. E essa aqui eu ainda não adicionei nada. Ou seja, ela possui a maior pressão de vapor. Resposta certa, letra A novamente. Certo? Último exercício. A crioscopia é uma técnica utilizada para determinar a massa molar de um soluto através da diminuição da temperatura de solidificação de um líquido, provocada pela adição de um soluto não volátil. Por exemplo, a temperatura de solidificação da água pura é de 0 graus Celsius, mas se ao resfriar uma solução de 10% de cloreto de sódio, essa solidificação ocorrerá a menos 2 graus Celsius. A adição de um soluto não volátil a um líquido provocará. Então vamos lá. Resumindo, a parte importante aqui do exercício está aqui no final. A adição de um soluto não volátil provocará. Então vamos lá. Nenhuma alteração na pressão de vapor de um líquido. Não, já pode descartar essa aqui. A tonoscopia fala aqui. Quando eu adiciono um soluto não volátil, eu altero a pressão de vapor. Aumento da pressão de vapor desse líquido. Putz, estou na dúvida, não sei. Então deixa isso aqui quietinho. Aumento da temperatura de solidificação. Ô, professor, tá esquisito isso aqui. Vamos deixar aqui. Diminuição da temperatura de ebulição. A gente está falando de crioscopia, galera. Então não é temperatura de ebulição, tá? Descarte isso aqui. Diminuição da pressão de vapor. Opa! Então a gente fica com 3 opções. Vamos discutir um pouquinho, mas eu já vou passar a resposta para vocês, ó. A resposta certa é a última. Agora vamos entender por que essas duas aqui não são as respostas corretas. Vamos lá. Quando eu adiciono um soluto não volátil, eu estou falando da propriedade lá da tonoscopia. Sempre que eu adicionar um soluto não volátil, eu vou diminuir a pressão de vapor, ou seja, não é ao aumentar, e sim diminuir. Então essa aqui está errada por causa ali do aumento da pressão de vapor. Vamos lá. Aumento da temperatura de solidificação? Não, é uma diminuição da temperatura de solidificação. Olha lá no exercício. Ele falava que a água pura congelava a 0 graus. Agora, quando eu adiciono um soluto, ela congela a menos 2 graus. Não aumentou a temperatura de solidificação, e sim diminuiu. Ou seja, a única que sobra como resposta certa é a letra E. Beleza, galera? Então, fechou por hoje, certo? Assistam os 2 vídeos. Se ficarem com alguma dúvida, a gente vai fazer uma live depois para tirar dúvidas sobre o conteúdo. Vou passar uma lista de exercícios também para vocês treinarem esse conteúdo. A gente ainda não sabe como vai ficar a questão das provas. Pode ser que elas sejam feitas online, pode ser que elas sejam feitas depois desse tempo de paralisação. A gente vai falar melhor sobre isso mais para frente. Tem que ver depois com a Kátia como que vai funcionar. Mas qualquer dúvida é só tirar depois pelo aplicativo comigo da videoaula ou pela live. Falou? Abraços, até uma próxima.